Olá pessoas, bem-vindos ao quarto vídeo dessa nossa sétima aula e agora a gente vai entrar na orogenia andina. Já começo aqui com uma imagem do Google Earth, olha que coisa maravilhosa, esses 9.000 quilômetros de orogenia que vem acompanhando a placa de Nazca com a placa sul-americana, inclusive aqui embaixo a gente entra para a placa antártica. Isso é maravilhoso. Então vamos lá olhar o passo a passo dos Andes. Primeiro assim, a distribuição das placas. Dá para ter uma noção geral que é basicamente a placa de Nazca com a placa sul-americana. Olhando um geral da América do Sul, esse é um mapa absurdamente simplificado de províncias tectônicas da América do Sul. O que a gente tem que predomina nessa cor aqui, bege claro, são bacias fanerozoicas, sinéclises fanerozoicas, a bacia do Paraná, do Parnaíba, do Amazonas, toda essa região de bacias. Nessa parte aqui, nós temos as províncias orogênicas proterozoicas, Borborema, Mantiqueira, Tocantins, e nessa parte vermelhinha aqui são os crátons, as coisas mais antigas, que é a Amazonas, o São Francisco, o Rio de la Plata. O que tem em amarelo com esses pontinhos escuros aqui é toda a orogenia andina. Esses pontinhos seriam embasamento, coisas do pré-cambriano que ainda estão aqui no meio. É impressionante o tamanho disso tudo. Vamos entender então, antes de entrar na subducção atual da placa de Nazca, a história dos Andes começa por volta de uns 450 milhões de anos, por aí. A gente tem esse cenário aqui de cima, América e África estão juntos e tem diversos terrenos sendo adicionados, sendo acrescidos na porção oeste da placa sul-americana. Eu já tinha consumos de oceanos para a acreção desses terrenos. Inclusive, por volta de 390 a 400 milhões de anos, todo o sul da América do Sul, dessa plataforma sul-americana, foi adicionado, que é com a chegada da Patagônia aqui, que é um terreno exótico que foi colado, foi o último terreno colado aqui na região do que seria o Gondwana ocidental, do Gondwana oeste. Quando a gente continua andando no tempo, esse é razoavelmente aqui o nosso trend que vem norte-sul em grande parte dos Andes e chega na Patagônia, ele cria já um trend indo para sudeste. Se for olhar na época da abertura do Atlântico, quando a gente vai do Jurássico, Cenozoico, o rifteamento do Cretáceo fica muito evidente. O interior inclusive andino, todo o interior da plataforma sul-americana responde muito à abertura do Atlântico Sul. Inclusive isso é visto em rifts na própria região dos Andes. Diversos sistemas de rifts são abertos nessa região. Então não é uma orogenia ininterrupta. Aqui nessa aula a gente vai ver também as variações do ângulo de subducção, como que ela influencia. Tem regiões em que o ângulo de subducção é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais acentuado, e isso implica que eu vou ter mais vulcanismo. Em outras, o ângulo é mais baixo e então vai propagar uma frente deformacional, vai ter ou um vulcanismo expansivo ou uma deformação expansiva. Aqui, só para ter uma noção, a gente não vai se basear simplesmente nas rochas, também vão ter toda a região dos sismos estudados, desde os sismos rasos, médios até os profundos. Aqui dá para ver uma distribuição, olha só, onde o sismo é raso, o vermelho é o sismo rasinho, o amarelo intermediário e o azulzinho os sismos profundos. Olha onde o sismo raso está aqui mais perto, quer dizer que quanto mais para dentro do continente eu tiver sismo raso, quer dizer que meu ângulo de subducção está um pouco inferior e eu vou só levando uma frente deformacional e não vou ter tanto vulcanismo assim associado. Coloquei aqui na descrição esse site que é bem bacana para ter uma visualização de sismos pelo tempo no mundo afora. Isso daí é só uma curiosidade. E além de pegar os sismos, a gente vai ver aqui também a variação do ângulo de subducção. Dá para ser medida, dá para ser assim, a gente consegue fazer onde ela está ali descendo topograficamente, embaixo, qual que é a região do slab que está sendo subduzido de acordo com os sismos. Então dá para ver, por exemplo, aqui essa linha dos 200, como em uma parte aqui
o ângulo de subducção está bem mais alto e aqui está muito mais baixo, ou seja, o slab aqui no sul está bem mais horizontalizado, enquanto ali no norte, onde as linhas de topografia do slab subduzido já estão um pouco mais próximas uma da outra, quer dizer que meu slab está com um ângulo um pouco mais alto. E isso vai ser refletido logicamente no vulcanismo. O vermelho aqui são os vulcões do Mioceno, o amarelo são os vulcões do Quaternário. Então dá para ver onde eu vou ter mais ou menos vulcanismo de acordo com as variações no meu ângulo de subducção, onde eu vou manter meu vulcanismo. Aqui eu estou mostrando só para os Andes centrais, mas agora eu vou mostrar os Andes setor a setor. Esse é um paper do Morros e Twiss, ele mostra como que as variações no ângulo de subducção que causam a convergência, nessa convergência, causam diferenças na distribuição de vulcanismo, de terremoto, onde tem mais onda compressiva, onde tem distensiva, onde tem transpressiva, onde tem os depósitos minerais. É uma síntese bem geral, eu vou deixar ele na descrição também, e é só para ter uma visão dos Andes como um todo. Então, eles dividiram em 7 setores, A, B, C, D, E, F, G. Eu vou passar bem rapidinho nesse vídeo, para não ficar muito moroso, só as características principais de cada um. Eles sempre vão colocando o setor e os perfis associados a cada setor. Então eu vou deixar de uma forma bem sintetizada aqui. É muito comum pelos Andes inteiro a gente ter uma divisão entre cordilheira ocidental, central e oriental. Geralmente na ocidental é onde eu vou ter restos ofiolíticos, arcos de ilha, os arcos magmáticos que podem ser mais antigos, isso daí o magmatismo vai variar a migração do ponto do magmatismo de acordo com o ângulo de placa e a retração, como a gente viu no vídeo anterior. A cordilheira central costuma guardar os vulcões mais recentes, os vulcões principais, e na cordilheira oriental geralmente é uma faixa de dobramentos e empurrão, porque quando o ângulo reduz, você vai empurrar tudo, inclusive inverter as bacias. A não ser que o ângulo aumente demais, aí eu vou causar um estiramento novamente. Então, nessa região A aqui, eu vou ter a Avenida dos Vulcões, isso é uma região próximo a Quito. Todo esse pedaço aqui é a Avenida dos Vulcões do Equador, que é a Cordilheira Central. Isso é um vulcanismo do Cenozoico, que fantástico, aliás, os Andes são todos maravilhosos. Quando a gente desce um pouquinho, a gente chega no Peru, que é o segmento B. A gente tem grandes regiões deformacionais. Aqui eu vou ter o meu grande altiplano andino, com batólitos permianos, mesozoicos, o magmatismo predominantemente mesozoico. Nessa região eu tenho o que é o maciço de Arequipa, que é permiano mesozoico. E dali para trás, no que seria a cordilheira que estaria ali para o retroarco, eu tenho uma grande faixa de dobramentos do Paleozoico ao Cenozoico. Essa região é muito famosa por ter o Santuário de Machu Picchu, que é uma das civilizações mais antigas que tem na América do Sul. É interessantíssimo o relevo de lá, a parte onde foi construída, realmente eles tiveram muita tecnologia para trabalhar a rocha a favor deles e construir uma civilização interessantíssima, e esse relevo fica muito distinto, a instabilidade do relevo no mapa geológico, porque quando a gente vai ver o mapa, o que a gente tem é quase tudo fluxo de detríticos ou depósitos aluvionares. O resto são os granitões, mas a quantidade de leque aluvial e de fluxo de detrito que tem no mapa mostra como que é uma topografia instável. A região dos Andes como um todo é absurdamente montanhosa e instável em termos topográficos. Ela está num desequilíbrio topográfico. O grau de erosão lá é absurdamente alto, muito mais alto do que o que a gente acha aqui no Brasil. A gente desce mais um pouquinho, chega no segmento C de Antofagasta, a gente tem uma cadeia de batólitos do Paleozoico. Na Cordilheira Ocidental eu vou ter vulcanismo ativo, atual. Isso daí quer dizer, eu tive um aumento no ângulo de subducção, então aqui o vulcanismo está pegando direto, e ali para trás eu continuo com a minha faixa de dobramentos e empurrões das serras subandinas. O vulcanismo atual
fantástico, vale a pena visitar. Isso daí, assim, é um turismo geológico, nossa, maravilhoso. Nessa região a gente ainda tem o Salar de Uyuni, são 10 gigatoneladas, bilhões de toneladas de sal, a extração de 25 mil toneladas por ano. Nessa região, além de lítio, a gente tem o potássio, boro e magnésio, tudo associado a esse grande salar, sem contar a parte paisagística, que é outro lugar simplesmente maravilhoso. Desce mais um pouquinho, a gente chega no segmento D. Na costa, na região costeira, a gente vai ter batólitos do Paleozoico. Depois a gente vai entrar no Vale Central, que é onde tem Santiago do Chile. A gente entra nas cordilheiras principal e frontal. Lá atrás a gente tem a Serra Pampeana e a pré-cordilheira. Nessa região aqui a gente já vai ter os dobramentos de empurrão que formam os picos mais altos dos Andes, que é a região do Aconcagua. O Aconcagua tem quase 7 mil metros de altura, são 6.960 e poucos metros de altura. E é uma feição morfológica fantástica, com a geologia muito bem preservada. Essa região onde a geologia à parte faz todo sentido, você para simplesmente olhando a paisagem, você consegue descrever toda a seção geológica. Você não tem um intemperismo nem químico, o físico está comendo adoidado, mas o intemperismo químico é muito sutil e como as rochas são muito novas, está tudo aflorante de uma forma fantástica. Essas são algumas fotos da cordilheira frontal. No fundo é o Vale Central, onde tem a geleira. Mais umas fotos dessa parte da cordilheira frontal, inclusive com lagos glaciais na cordilheira principal. E aí, quando a gente sai dela, cai no rio Mendonça, que dá para ver também a pré-cordilheira, mas o que é fantástico do rio Mendonça são os leques aluviais. Isso é simplesmente maravilhoso. O tamanho dos leques aluviais mostra a instabilidade do relevo que está buscando ficar estável. E esses leques aluviais realmente, quando você vai para afloramento, são coisas fantásticas. As feições sedimentares são muito visíveis nessa região. E outra coisa que é muito visível, como as rochas são recentes, essa parte aqui eu tenho a encaixante com minha câmara magmática aqui e o meu batólito com todas as suas apófises. Ou seja, no campo eu consigo ver a câmara magmática que cristalizou em profundidade e já foi soerguida com o tempo pela erosão contínua de todo o material que está em cima dela. Dando mais um zoom aqui nessa câmara fantástica, é perfeito para estudar a ígnea. Olha a câmara inteira intrudindo com todas as suas apófises, aproveitando tudo quanto é estruturazinha que der uma brecha para ela ir penetrando. Simplesmente maravilhoso, recomendo demais um campo de geologia global lá. A gente desce mais um pouco, chega no sul do Chile, Patagônia, já vamos ter uma cadeia de costa que guarda um prisma acrecionário, que vai ter também a região com xistos azuis. A cordilheira principal, eu vou ter um arco vulcânico ativo na atualidade, e a pré-cordilheira eu continuo com essa parte de dobramentos e empurrões. Nessa região ali para trás, onde eu tenho os dobramentos e empurrões, no Foreland, eu tenho o que seria o Parque de Dinossauros da Argentina. O argentinossauro realmente é famoso, é um dinossauro de grandes dimensões, muito bem descrito. Essa parte está completamente dobrada, a propagação dos esfósseos ela é traduzida em grandes sinformes e antiformes, e tem muita matéria orgânica, que são uns pelitos, o que formou o óleo, chama formação ninheiral. São pelitos do Mioceno inferior. E isso fez um afloramento de uma das coisas mais fantásticas que eu já vi. Como a gente não tem camada selante, o óleo vai migrando. E quando eu chego num anticlinal, numa charneirinha de anticlinal, o óleo aflora. Eu tenho simplesmente afloramento de óleo, que ele foi gerado pelos pelitos. Como não teve nada para segurar ele, ele vai migrando. A zona de descompressão são as charneiras de dobra. E ele vai e empoça nas charneiras dos anticlinais e aflora. Simplesmente você vai andando, vendo toda a sequência dobrada e chega num afloramento de petróleo. Descendo mais um pouquinho, a gente chega nessa parte aqui do Chiloé Rio Maio. Continua uma região costeira com complexos acrecionários, a cordilheira com um arco atual, e continuamos com uma deformação no retroarco, porém muito menos expressiva. Descendo lá para o segmento G, que já é o batólito da Patagônia, a gente já chegou na Terra do Fogo,
é um batólito recoberto por vulcânicas do Cretáceo nessa região aqui. Logo do lado a gente vai ter faixas ofiolíticas lá de trás, lá do Cretáceo. Aqui a gente tem o que é chamada Cordilheira Darwin, onde são descritos complexos metamórficos, ou seja, remanescentes proterozoicos, e depois entra novamente na faixa de dobramentos. Algo que tem fantástico é o vulcanismo bársico, pouco viscoso, que são os derrames contínuos do tronador aqui. Ele é muito mais baixo do que o restante, porque ele não tem viscosidade para manter algo tão, digamos assim, um fronte, um edifício tão enorme. E o que é muito legal nessa região são os depósitos glaciais com as morenas para todo lado, que são simplesmente fantásticas. O entendimento de deposição de arco magmático com a variação climática nos Andes é maravilhoso, porque aqui no sul, na Patagônia, a gente tem a deposição das geleiras, das morenas, dos depósitos glaciais, o que a gente não tem nem perto disso lá para o norte, perto de Quito, no Equador e Colômbia afora. Essa é a geleira Vetisqueiro Negro, simplesmente depósitos maravilhosos, com a maturidade composicional, mineralógica, textural é baixíssima, e dá para ver também os restos de lagos glaciais, os restos de depósitos glaciais. E desde que começou a tirar fotos de imagens de satélite, as fotos por satélite, já deu para ver o tanto que isso reduziu nessa região. Essa é uma primeira foto de 81. Depois, em 2008, a gente já tem toda essa região aí, se resumiu, aqui está sendo cortado e está formando um bracinho, que é isso daqui, os depósitos glaciais. E de um ano para o outro já teve inclusive um rompimento de braço. Esse ano eu já nem achei mais esse pedaço aqui no Google. Realmente, assim, os depósitos de geleira estão mudando e o tipo de rocha que vai se acomodar ali, o tipo de depósito sedimentar vai mudar junto. Tem muito mais material sobre os Andes, tem muita coisa, principalmente dos depósitos de cobre para os Andes afora. Eu vou colocar tanto lá na equipe do Teams e também vou deixar algumas coisas na descrição. Valeu!